Mulher em Pauta. Agora 3h39, olha, em 134 anos de história, o STF, Supremo Tribunal Federal, já teve 172 ministros e entre eles apenas 3 mulheres, nenhuma delas negra. Essa discussão voltou aí à tona após o ministro Luiz Roberto Barroso anunciar na última quinta que vai antecipar a aposentadoria dele. E aí agora a saída dele, claro, abre mais uma vaga, né, para que o presidente Lula indique uma pessoa ao Supremo. No entanto, as conversas aí iniciais, né, de bastidores indicam que homens são candidatos, né, a assumirem a vaga de Barroso. E aí, com isso, se de fato, né, isso for concretizado, o STF voltará a ter 10 ministros e apenas uma mulher, que é a ministra Carmen Lúcia, que foi nomeada também por Lula em 2006. A gente conversa agora sobre isso com a doutora Thaís Cremasco, advogada e nossa colunista aqui do Mulher em Pauta. Doutora, boa tarde, muito bem-vinda. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Tayla. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Bom, doutora, a gente fala tanto aqui dos avanços, né, em relação à mulher no mercado de trabalho, ocupando os espaços aí de poder, mas quando a gente fala aí do Supremo, da Suprema Corte, falta muito ainda para avançar, né? A gente tem uma mulher hoje representando, né, as mulheres no STF e, pelo visto, deve continuar assim, né, doutora? Nossa, é muito interessante quando a gente traz esse número, né? Nós sabemos que essa vaga será preenchida por uma indicação do chefe do Poder Executivo, né, qual seja o presidente da República, e é impensável imaginar que isso só aconteceu em 3 momentos com mulheres durante 100 anos de história, né, mais de 100 anos. E assim, gente, para ser ministro no STF, você precisa ter mais de 35 anos de idade, menos de 65, ter um notório saber jurídico e uma reputação ilibada. Não é possível que nós não tenhamos mulheres ao longo da história que preencham esses requisitos. Então, essa falta de representatividade só mostra como essas estruturas de poder elas vão continuando esses privilégios ou essa exclusão de mulheres em espaço de decisão, e isso tem um impacto muito grande na vida das mulheres e de toda a sociedade, né? Sem dúvida, e por que isso? É um número menor, doutora Thaís, de mulheres que têm atuando aí com condições de irem ao STF, ou é uma questão mesmo estrutural, falando no português claro, de machismo? Sim, totalmente. Para vocês terem ideia, por exemplo, o quadro de juízas e juízes concursados é de 38% ocupado por mulheres, e esse número sobe a cada ano. Então, mesmo a população tendo 50% de pessoas do sexo, né, feminino, do gênero feminino, temos apenas 38% de mulheres que são magistradas e passam em concurso público. Mas quando a gente chega no número de pessoas que são indicadas para ocupar esse cargo, é 0,00001%, porque são 3 mulheres com 100 homens, né? Então, percebe que não é uma questão de mérito, de que as mulheres não atingem isso por mérito, mas uma questão de perpetuação de privilégios do patriarcado, privilégios que colocam homens em espaços de poder. Porque a gente sabe que ao longo da história do Brasil tivemos apenas uma presidente mulher, então já é um espaço mais masculino, e a tendência é continuar esses privilégios apenas dando poderes para os homens. Aqui não se trata de uma guerra entre homens e mulheres, mas de entender que é muito importante que as mulheres tenham mulheres as representando nesses espaços tão importantes que é o espaço do STF, né? E como que funciona, doutora, rapidamente, né, o processo de indicação para o STF? Porque você tocou num ponto importante. Quem indica também para o cargo normalmente são homens, né? Já que a gente teve apenas uma presidente mulher. Então isso também deve contar quando a gente fala desses critérios de escolha, né? Ai, com certeza. E é um ambiente totalmente masculino, né? E depois dessa indicação, vai para uma votação no plenário do Senado. E daí precisa de uma votação de um plenário com maioria absoluta, que é também um plenário composto historicamente por homens. A gente sabe que essa história das mulheres estarem na política também é muito nova e ainda estamos longe de estar em pé de igualdade. É claro que na prática os nomes nunca são vetados, né? Todo mundo costuma aceitar a indicação do presidente da República, mas, Tayla, isso é muito um resultado da perpetuação
de privilégios dos homens dentro dos espaços de poder e dentro do poder judiciário. E é muito importante, gente, a gente entender que isso não é uma coisa assim, isso é besteira, isso é pauta do feminismo. Não é. Imagina, Marco e Tayla, o impacto de termos mulheres discutindo sobre a questão de pensão alimentícia, uma questão de estupro. São pessoas que vivem aquilo na pele. Então, a gente precisa esquecer essa ideia de que o juiz ele é neutro, que a justiça é aquela deusa de olhos fechados. A gente sabe que todo mundo tem vieses e que a gente passa isso nas decisões. Então é evidente que um poder judiciário com representatividade, um STF com representatividade, trariam decisões muito mais justas para nós mulheres e para a sociedade inteira, né? E no caso, agora, para essa escolha, mais uma vez não deve ser levado em conta o gênero da pessoa que vai ser indicada pelo presidente. Como que você vê isso, doutora Thaís? Nossa, é assim, o mundo, assim, o poder, as pessoas que trabalham com o poder judiciário, não só ativistas feministas, eu acho que a sociedade quer ver essa representatividade, né? A gente sabe que quando mulheres ocupam os espaços de poder, tem inúmeros estudos falando sobre isso, como a perspectiva feminina traz decisões, por exemplo, não que as mulheres são melhores juízas que homens, eu não estou dizendo isso, mas as mulheres, ela têm um viés, muitas vezes, menos beligerante, menos de guerrear, mas mais conciliatório, de ouvir os dois lados, pela própria maternidade. Então, as mulheres elas têm uma forma diferente de enxergar o mundo e por isso que representatividade é tão importante. Então, quando a gente fala dessa importância de ocupar esses espaços, não é simplesmente porque eu quero uma mulher lá, mas a gente sabe que as mulheres são diferentes dos homens quando ocupam um espaço de poder. E eu tenho muita esperança que venha aí o nome de uma mulher. E o nosso ouvinte, o Fábio, ele dá uma ideia aqui, né? Não é justamente por ser indicação que acontece isso? Não seria melhor esses juízes serem votados igual nos Estados Unidos, doutora? Assim, não vou fugir da pergunta, tá? Mas o que eu falo com segurança, Marco, é que a nossa Constituição Federal estabelece numa cláusula pétrea essa forma de se conduzir o STF. Então, a mudança dessa estrutura precisaria de uma mudança na própria Constituição Federal. Então, assim, não é uma coisa que vai acontecer, que está em vias de acontecer, que acontecerá em pouquíssimo prazo. A gente sabe que muitas dessas indicações são indicações muito mais políticas do que indicações técnicas, né? E muitas pessoas criticam isso. Eu não estou dizendo que eu nasci assim, vai ser sempre assim, mas eu estou dizendo que a nossa Constituição não abre espaço para uma mudança tão breve em relação a esse tema. Doutora, até aproveitando a pergunta aí do nosso ouvinte, né? A gente tem até uma imagem para passar aqui para os nossos ouvintes que acompanham também pelo YouTube a nossa transmissão, que é da presença das mulheres. Quando a gente fala aí de cortes superiores, né, tem essa diferença não só no STF, mas em outras também, a mulher continua sendo minoria em todas elas, né? Como é que a gente pode comparar o Brasil com outros países nesse aspecto? É tão desigual quanto aqui, doutor, ou é algo em que o Brasil ainda precisa avançar muito? A gente faria uma divisão, né? Nos países que são mais desenvolvidos que o Brasil, quando você pega países europeus, né? Especialmente do oeste europeu, do leste europeu também, quando você pega países europeus, quando você pega os Estados Unidos e a questão é votação, obviamente que vai ter muito mais igualdade do que quando é indicação. E quando você pega países menos desenvolvidos, então a questão da representatividade, Tayla, também é uma questão que a gente percebe em relação ao desenvolvimento de uma nação. Quanto mais desenvolvida é uma nação, mais representatividade existirá nos espaços de poder. Por quê? Porque quando a gente tem representatividade, os temas e as discussões elas são mais ricas. Tanto numa empresa privada, quanto numa empresa pública, quanto nos espaços de poder. As diferenças trazem um enriquecimento dos debates, né? Se a gente for discutir qualquer pauta entre pessoas muito iguais, homens, brancos, cisgêneros, com uma certa idade, as discussões elas vão ser menos ricas do que quando a gente tem uma divergência. A divergência ela faz com que as ideias fiquem mais fortes, mais complexas e que a gente entenda o mundo através de outras lentes. Então, a representatividade é uma forma de demonstrar que aquela nação ela é mais desenvolvida. Doutora Thaís, mas também chamou muita atenção agora, a única mulher que a gente tem no STF
ela acabou tendo um papel de destaque nas últimas votações aí que o Brasil inteiro tinha parado para acompanhar na primeira turma, né? Isso talvez também não cause um certo incômodo, não sei se competitividade entre os ministros, mas algo dessa maneira, porque ficou muito em evidência a ministra Carmen Lúcia no voto dela. Sim, eu acho que a Carmen Lúcia, ela tem muita evidência, porque ela é única num ambiente totalmente masculino. Então, o peso de qualquer crítica, né, e de qualquer coisa que ela faça vem de uma forma diferente, mas eu realmente percebo que ela tenta trazer à baila essa discussão que ficou muito tempo silenciada sobre o fato de que nós mulheres muitas vezes somos apagadas e desrespeitadas em espaços de poder. Então, ela traz uma discussão muito importante no ambiente, Marco, onde ninguém discute sobre isso. Né? Imagina, você está falando com os homens mais poderosos do nosso país e dizendo, olha, vocês estão me interrompendo, hein? Me deixa falar. Então, ela traz pautas muito importantes. E quando uma mulher que está em poder, ela se movimenta nesse sentido, ela traz uma representatividade para que nenhuma mulher seja silenciada, por exemplo, dentro da sua casa, dentro da sua empresa. Então, eu acho, sim, que ela tem um protagonismo, que esse protagonismo vai trazer uma crítica, mas vai trazer um debate muito importante para a sociedade. Doutora, e que medidas que a gente poderia citar aqui, poderia pensar para incentivar, né, essa presença maior de mulheres em cargos do judiciário, especialmente nas cortes superiores, né? Até porque nesse exemplo do STF a gente tem visto que o presidente ele tem sido pressionado aí por setores para que tenha mais diversidade no tribunal, para indicação de mulheres. Então isso já é por si só um avanço. Com certeza, está rolando um monte de abaixo-assinado falando sobre isso, né? Para que a gente pressione através de assinaturas populares, que as pessoas façam esse movimento, né? De mostrar para o presidente da República que a sociedade quer uma representatividade diferente. Na história do STF, tivemos um ministro negro e nenhuma ministra negra, né? Então, a gente sabe que não existe representatividade. O que isso significa na prática? Que o dia que nós formos discutir racismo no STF, isso vai ser discutido apenas por pessoas brancas. Quando for discutir discriminação de religiões de matriz africana, isso vai ser discutido por pessoas brancas. Então, isso tem um impacto efetivo na pauta e eu acho que o melhor jeito é pressionar mesmo, Tayla. Fazer abaixo-assinado, mandar e-mail, fazer protesto, chamar atenção para a pauta e demonstrar, olha, esse presidente chegou no poder dizendo que ele de alguma forma faria diferença e traria representatividade. Então está na hora dele mostrar que ele vai trazer essa representatividade para o Brasil. O Edson dá a ideia de ter cotas, né, de mulheres até que se iguale no STF. Seria esse o caminho, doutora Thaís? Com certeza, estou com o Edson. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a cota é um sistema muito importante para que a gente iguale. Depois que a gente igualar, daí a gente pode parar com as cotas. Mas enquanto tivermos subrepresentatividade de grupos, a cota é o caminho para a justiça e igualdade, sem dúvida alguma. Eu sou uma fã número 1 das cotas. E por outro lado, doutora, a gente tem aqui manifestações contrárias, não às cotas especificamente, mas a uma das suas falas. O Fernando Barreira está comentando o seguinte: dizer que a mulher é menos beligerante, mais apaziguadora é preconceito, que não tem como usar isso como argumento. E aí, doutora, o que você diria para o Fernando, aqui nosso ouvinte? São dados, né? Não é o meu ponto de vista. Enquanto, como eu falo, que as mulheres são menos beligerantes, eu estou pegando toda a história da humanidade, vendo quem foram os maiores protagonistas de guerra e contando para vocês que eles são homens. Então, não é aqui um ponto de vista. Sinto muito, não tenho problema nenhum em ser questionada e ter um... Agora, se ele me trouxer um argumento, um estudo que prove o contrário, tem um estudo muito interessante sobre mortes no trânsito na Inglaterra. E o que a Inglaterra fez? Colocou mulheres e mulheres mães para cuidarem da estrutura de trânsito da Inglaterra. E as mortes acabaram. Então, nós mulheres, sinto muito, Fernando, somos menos beligerantes. E temos até por questão, tem gente que gosta de colocar a culpa na testosterona. Eu não falo da questão da testosterona. Os homens têm mais hormônios, eles têm um comportamento mais agressivo que o nosso. Isso dizem que é biológico, mas eu acho que é social. Só que os números não deixam mentir, tá aí. Tá respondido aqui, então, o comentário do nosso ouvinte, já agradecendo muito a doutora Thaís Cremasco, advogada, nossa colunista aqui do Mulher em Pauta. Muito obrigada, viu, doutora, por mais uma participação. Uma ótima semana e até segunda-feira que vem.
Obrigada, Tayla. Obrigada, Marco. Ó, vou deixar bem claro, não tenho nada contra homem. Tenho filho homem, sou casada. Tá claríssimo, viu, doutora? De um homem. Mas tá tudo certo. Tenho até um homem em casa. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, doutora. Muito obrigada. 3h54.